Boa noite a todos. Primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz em poder estar aqui compartilhando uma mensagem com vocês, que na verdade, quando o Jai orava para que o nosso entendimento se amolde a mensagem, não a mensagem se amolde aquilo que a gente quer, né? Não que venha de encontro ao que a gente quer. Foi isso que aconteceu quando foi passado para o Adriano fazer uma pregação dia tal. Naquele momento eu já sabia qual era a mensagem que o Senhor estava passando para mim. Eu estava e ainda estou passando por essa mensagem, né? O Senhor me passando, me transmitindo, me mostrando. E eu disse, não, então eu já sei. É isso aqui que eu vou compartilhar com os irmãos, aquilo que o Senhor está passando para mim, né? Aquilo que Ele quer que eu me amolde, a verdade e a palavra dEle. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7. 2 Timóteo 4, no versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nós sabemos que é Paulo que está falando essas palavras, né? E quando ele fala assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Durante muito tempo, aí agora eu vou fazer uma outra reflexão sobre o que vem acontecendo na minha vida, né? Faz uns 3 a 4 anos atrás, eu e a Mayara começamos a participar de corrida. Começamos a treinar e correr, e na verdade eu comecei a correr por causa dela, ela que começou a correr. Então ela me puxou para isso. E eu comecei a treinar, não tão disciplinado quanto ela, mas comecei a correr. E nas corridas a gente vê muita coisa acontecendo, a gente vê pessoas, idosos correndo e não chegando em último, né? Idosos correndo e chegando bem. Pessoas sem braço, pessoas que estão se recuperando de um AVC. A gente vê muita coisa acontecendo na corrida. E na verdade, quando a gente participou, acho que a primeira foi em Blumenau, à noite, uma Corrida do Fogo. Corrida do Fogo, foi organizada pelos bombeiros de Blumenau. Então vamos participar lá, vai ser legal. Eu nem sei que posição eu cheguei, né? Lá atrás. Mas aquela corrida quando a gente participou, deu uma animação na gente, para participar de outras, né? Porque é legal, é um momento de conhecer pessoas que estão ali também querendo, com algum objetivo na vida, ou só se exercitando, alguns realmente se superando. E é muito legal ver essas histórias. Aí, a gente participando de algumas outras corridas e tal, essas corridas, tem as corridas de rua, né? A gente começou participando de corrida de rua. Depois, a gente começou a participar de uma corrida, que é uma corrida de obstáculo, né? Ela tem corrida, mas tem obstáculos militares também. Tem lá um pneu para girar, tem que passar por cima tem que carregar um tronco, tem que subir um barranco, descer uma corda, tem várias coisas para fazer. E a gente começou a participar dessas corridas. E desde a primeira, a Mayara já estava indo bem, já estava chegando perto, assim, né? E ela já tinha ganhado um troféu, já ganhou um troféu. De segundo ou terceiro lugar, não me lembro, não me recordo. Mas aí uma dessas corridas a gente foi correr em equipe. Correndo em 4 pessoas, representando o quartel aqui de São João, dos bombeiros. E nessa corrida, foi a primeira vez que eu ganhei um troféu. Ganhei um troféu. Primeiro lugar na nossa equipe. Não sei se é esse ou se era outro, porque lá em casa deve ter uns 5, 6 desse aqui de primeiro lugar já. Na verdade, a maioria da manhã. Esse aqui ela estava na equipe, estávamos eu, ela e mais 2 amigos. Mas um troféu igual esse eu também ganhei, sozinho. Consegui. Participei de várias corridas e ficava em 10º, ficava em 7º, ficava até em 4º, mas não conseguia chegar no pódio, ficava triste. Claro, eu não estava me dedicando tanto, né? Uma dessas corridas eu disse, vamos treinar de novo, vamos lá. E na categoria, que daí tem uma categoria só de militares, bombeiros, policiais, militares, civis, militares das Forças Armadas, só participam nessa categoria essas pessoas. A gente larga todo mundo junto. E tinha várias pessoas, vários homens na minha frente. Mas, tudo bem, estou correndo, estou participando. O importante é participar, né? Lá para minha surpresa, quando está fazendo a premiação,
Na categoria dos militares e agentes de segurança pública, terceiro lugar chamou um nome lá, segundo lugar chamou outro, primeiro lugar, Adriano Félix de Souza. Eu olhei, pá, que legal, vamos lá receber um troféu. Foi um troféu desse aqui, primeiro lugar. Quando eu recebi esse troféu, eu fiquei feliz, fiquei contente pra caramba. Porque fazia tempo que eu estava tentando e nada, né? Nada. Mas fiquei contente. Lá, na verdade, quando fui pegar esse troféu, o terceiro e o segundo lugar nem estavam lá. Não sei se desanimaram, se acharam que não tinham ganho nada, foram-se embora. Só subi eu sozinho lá no primeiro lugar. Nesse dia a Mayara ficou em primeiro também. Aí subimos nós dois no lugar mais alto lá e batemos uma foto junto. Então, na verdade, foi uma conquista legal. Mas é só uma corrida, né? Não tem um prêmio, é um troféu, é madeira, isso aqui joga no fogo, queima, isso acaba, né? Mas na nossa vida cristã, nós somos desafiados a correr. Como correr uma corrida, correr uma carreira. Né? Como para chegar ao ponto de Paulo quando ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Talvez nem todas as pessoas, ou certamente nem todas as pessoas devam começar a treinar para participar de uma corrida. Né? Algumas ainda tem tempo, né? Ainda dá. Mas não é essa corrida que é a principal, mas a nossa corrida espiritual. E de que forma que a gente deve correr essa corrida? Se a gente abrir a nossa Bíblia em Hebreus, no capítulo 12, Hebreus capítulo 12, no versículo 1. Vai falar o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É interessante quando ele fala, deixamos todo o embaraço, tudo que nos atrapalha, alguém em outra tradução, e o pecado que tão perto de nós. Na nossa vida, a gente sabe das dificuldades que o pecado nos traz, sabe da ação do inimigo trabalhando para nos trazer a tentação e a mentira, para nos fazer pecar, e às vezes a gente se encontra em pecado e se arrepende, pede perdão, se reconcilia com o próximo, com o Senhor, e volta para próximo de Deus de novo. Mas nesse versículo ele mostra um outro detalhe, que é o seguinte: deixar tudo que nos atrapalha e o pecado. Então quer dizer que tem coisas que nos atrapalham que não são pecado. Mas o que são essas coisas? Sei lá, às vezes a gente tem um sonho, um objetivo, uma coisa que a gente quer alcançar, um desejo na nossa vida, um hobby, alguma coisa que a gente foca tanto nisso e deixa de lado o que é realmente importante. E isso não necessariamente é pecado. Não tem pecado nenhum em correr atrás de um objetivo que a gente tenha. Mas às vezes essa corrida por esse objetivo faz a gente desviar do caminho dessa corrida que a gente tem espiritual. Então ele diz assim, ó, deixa de lado o que atrapalha, deixa de lado essas coisas e o pecado e corre como? Com perseverança, com paciência. Essa palavra paciência aqui está no sentido de perseverança, de persistência. Corre nesse sentido. Não desiste, continua com essa corrida. Não sai do caminho, continua essa corrida. Quando a gente está treinando, correndo lá, que eu estou lá correndo, eu tenho que ter um objetivo. Um atleta de alta performance, que treina para uma Olimpíada, ele tem um objetivo, que é participar e ganhar na Olimpíada. Certo? Ele tem um objetivo. E nós, na nossa corrida espiritual, nós temos que ter um objetivo, temos que ter um foco. Se a gente não tiver um foco, a gente desanima. Vamos ver o que os próximos versículos falam para a gente. Versículo 2 e 3. Ele termina o versículo 1, né? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus,
autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Considerar Cristo, olhar para Cristo, botar o nosso objetivo em Cristo. Ele desprezou a vergonha, suportou a cruz, e ele fala no versículo 2, pela alegria que lhe estava proposta. Ele fez isso pela alegria que estava proposta. Que alegria era essa? A alegria de poder ter comunhão com a gente. Porque ele sabia que a dor e o que ele passaria, e esse gesto que é por amor, teria uma consequência eterna, que seria nos aproximar dele. E essa alegria que ele tinha também o motivou a seguir no plano do Pai. Considerar Cristo, analisar Cristo, olhar para Cristo, ter Cristo como nosso alvo e o amor que ele teve para fazer, para suportar a cruz. Ele suportou as contradições dos pecadores, ele suportou a nossa contradição, nossa mesma contradição. Ele morreu por nós, suportando as nossas contradições contra ele, a nossa inimizade contra ele. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, tudo sobre si, e isso é um gesto de amor. E quando o corredor está correndo, ele busca a linha de chegada. Ele quer a linha de chegada, ele quer passar no final, ele quer completar. E ele tem isso em mente. E na nossa corrida espiritual, nós temos que olhar para Jesus, ter Jesus em mente, Jesus em foco. Jesus é o nosso objetivo. O amor de Deus é que deve estar no nosso pensamento, para que a gente possa correr a nossa corrida com perseverança e para que a gente tenha força de deixar o pecado e deixar aquelas coisas que nos atrapalham, porque a gente desanima. Vem coisa ruim, acontece coisa ruim no meio dessa corrida, o cadastro desamarra, tem que parar para amarrar, isso leva tempo, estressa. A gente sofre perseguição de pessoas que estão correndo com a gente, passando a perna. Alguns nem estão na mesma corrida. Alguns nem sabem que corrida a gente está correndo. Tem uma historinha interessante, né? Que tem um cachorro viu uma lebre passar correndo e correu atrás. E foi atrás da lebre. E pega e não pega, e a lebre na frente e o cachorro atrás. Nessa corrida, outros cachorros viram a lebre. E viram a lebre fugindo e foram atrás. E foram atrás e vão pegar essa lebre. No meio do caminho, outros cachorros viram aquele monte de cachorro correndo e vão atrás. E vão atrás. Outros cachorros viram os cachorros correndo e foram atrás dos cachorros. Mas nem sabiam o que estava correndo. Vamos embora, é para lá mesmo. Quem é que desistiu da corrida? Aqueles cachorros que não viram a lebre foram ficando pelo caminho. Aqueles foram ficando. Eles não tinham objetivo. Eles não estavam vendo o objetivo daquela corrida. Eu estou correndo à toa aqui, correndo com esse monte de cachorro aqui, nem sei o que eu estou fazendo, só para me cansar. Eles não tinham objetivo. Eles não estavam vendo a lebre. Mas aquele cachorro que estava na frente tinha um objetivo, ele sabia porque ele estava correndo. E ele não desistia. E ele não desanimava. E ele não baixava porque ele queria alcançar aquele objetivo. E Jesus, e o amor dele por nós é esse objetivo. Que a gente tem, nós sabemos porque estamos correndo. Nós sabemos. E a gente pode continuar nessa corrida. Mas quando a gente chega no ponto de deixar de lado todo o pecado e também tudo que nos atrapalha, a gente deve se perguntar o que é esse peso, o que está nos atrapalhando. Porque o corredor ele precisa estar leve para correr. Se ele carregar peso extra, a corrida fica mais pesada, fica mais difícil. Mesmo que ele esteja lá vendo a lebre, ele tem um objetivo, ele está olhando para Jesus, mas a corrida está pesada.
porque ele tem algumas coisas que ficam amarrando ele. E foi essa pergunta que eu me fiz: o que está me segurando? Que peso que eu estou carregando extra? Porque olha, a corrida está difícil. Estou carregando peso extra, peso demais. Isso me fez refletir bastante. Tem que deixar esse peso, deixar esse entulho aí, deixar esse entulho. O pecado é fácil fácil não, né? Pelo menos a gente enxerga com mais facilidade o pecado, mas aquilo que nos atrapalha é mais difícil. Às vezes a gente não enxerga que aquilo ali está nos atrapalhando. E quando a gente percebe, está longe, tem que voltar para o caminho. E é mais doloroso, porque é mais cansativo. O peso já machucou o nosso pé, já machucou a coluna, já está mais difícil, agora tem que voltar. Então, a gente deve manter em mente Jesus como nosso foco e objetivo da nossa corrida e ir cuidando, deixando o pecado e aquilo que nos atrapalha. Isso é todo dia, todo momento. A nossa principal motivação para continuar correndo é Jesus. Às vezes a gente pensa que é por obediência a Jesus que a gente continua correndo. Posso ser a pessoa mais obediente do mundo. Nós podemos ser as pessoas mais obedientes do mundo. Mas isso não nos dá motivação nenhuma para correr. A gente pode correr só de teimoso, ter uma vontade de ferro. Mas aquilo que nos faz correr é dobrar o nosso joelho ao pé da cruz. E se deixar Jesus ser o nosso objetivo e o nosso foco. Nossa obediência, a nossa busca pela santidade não nos vai dar motivação para correr. Não vai ser prazeroso correr. Mas se a gente olhar para Jesus, pelo que Ele fez por nós naquela cruz, derramando seu sangue, se entregando, pela alegria que Ele foi proposta de ter essa comunhão conosco, se Ele tinha essa alegria, e por essa alegria Ele chegou a se entregar na cruz, quanto mais agora nós, sabendo que nós não precisamos passar pela dor que Ele passou para ter essa comunhão com Ele. O Senhor Ele está esperando por nós, todos os dias. Mas para correr é preciso algumas coisas, para a gente poder correr. A gente precisa não só se livrar do pecado e deixar o que nos atrapalha e ter um objetivo, nós precisamos de mais algumas coisas. Vamos dar uma olhadinha em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 23 ao 27. 1 Coríntios 9, dos versículos 23 ao 27. Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correram de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira se ficar reprovado. Quando Paulo fala essa aqui para os Coríntios, ele fala assim: eu tenho um objetivo e Cristo é a minha motivação e eu faço tudo isso. O que ele está falando aqui em cima, me fiz de judeus para com os judeus para poder ganhar os judeus, me fiz de que estavam como sem lei, com os que estavam sem lei para poder ganhar, eu me fiz de tudo para com todos para de alguma forma poder ganhar alguns. Ele tinha um objetivo e a corrida dele era forte, porque ele fazia tudo pelo Evangelho. Tudo que ele fazia era por causa do Evangelho e também para ser participante do Evangelho. Aí ele vem colocar uma coisa interessante, que é justamente uma analogia para o que a gente está trazendo hoje. Aquele que corre sabe exatamente por que está correndo. Exatamente por que corre. E como correr. Não só o porquê correr, mas como correr. Pelo Evangelho. Essa é a forma que nós devemos correr. Que o Senhor nos mostra. Correr pelo Evangelho. Subjugando o corpo. Aquele que corre, o atleta, ele se abstém de tudo, a passagem fala. Ele cuida, ele treina muito, ele se alimenta de uma forma diferenciada, porque ele tem que estar preparado para aquela competição.
E Paulo fala, eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Me coloco como um servo, não mais a minha vontade. O que eu quero já não vale mais, já não é mais o que está na frente aqui. Mas eu sou um servo. Corro pelo Evangelho. O Evangelho é onde eu corro, é a minha forma de correr. Tenho um objetivo e sou um servo. Estou lutando. Não levo em conta as minhas vontades, mas aquilo que é necessário para que a corrida não pare. Para que eu não pare de correr. E é isso que Paulo coloca aqui. Não estou levando em consideração o que eu quero, mas o que é necessário para a corrida. Para essa carreira que Paulo vem correndo. Tudo que ele faz era por causa do Evangelho. A nossa corrida com o Senhor é muito mais importante do que qualquer competição, do que qualquer corrida que a gente vá fazer fora, do que qualquer troféu que a gente possa ganhar. Isso aqui não tem valor nenhum. Tanto é que tem vários lá em casa, eu nem sabia qual era o certo. Trouxe qualquer um, né, para mostrar. Porque não é algo que a gente guarde para tomar um espaço na nossa vida, mas como uma lembrança, mas como uma motivação, para talvez ganhar outros, né? Continuar treinando, continuar em frente. E na nossa corrida o prêmio não é esse troféu, muito pelo contrário. A nossa corrida, nossa carreira com Cristo, o troféu é algo que não se acaba nunca. Imagina, na verdade, quando Paulo fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, eu não consigo imaginar o que ele estava, a alegria que ele tinha naquele momento, eu não consigo. Tentei imaginar, será que é a mesma alegria que eu tenho quando eu estou chegando na reta final lá da corrida e fico feliz da vida, porque está acabando, que eu consegui? Eu acredito que deva ser muito mais. Quando a gente chega lá no final da corrida, a gente nem sabe em que colocação ficou e às vezes a gente tem certeza que não tem nem chance de ganhar. Mas tem alguém lá, praticamente todas as corridas que eu fui, tem alguém lá, com uma medalha. Passava da linha de chegada e colocava uma medalha no pescoço. Uma medalha de participação, de conclusão, conseguisse o objetivo, alcançasse. E eu fiquei imaginando então, na nossa corrida com Cristo, chegar lá no final e Ele está esperando a gente lá no final. Lá na linha de chegada. E Ele colocando a medalha no nosso peito e dizendo assim, ó, chegasse. Porque uma coisa é certa, a nossa vitória nessa corrida é certa. Que em Cristo nós somos mais do que vencedores, a palavra nos diz. Porque Ele já ganhou tudo por nós. Ele ganhou a corrida por nós. Mas por que é tão difícil correr então? Por que é tão pesado? Por que é tão cansativa essa corrida? Porque a vitória no final está garantida. Mas as pequenas vitórias no dia a dia dependem da nossa resistência. Depende da forma como nós corremos. E eu fiquei pensando, né, quando eu chegar lá, que lá no final da corrida, que o Senhor estiver lá com a medalha para colocar no meu pescoço, eu quero poder dizer também, né, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aí me veio uma tristeza muito grande no meu coração, quando eu pensei isso aí. Pensei, porque Paulo, no versículo anterior, quando ele fala aqui, ele fala que ele sabia que estava perto do seu final. Ele sabia que o fim estava próximo. Ele sabia que ia morrer. E eu não sei. Eu não sei quando eu vou. E agora? Eu estou pronto para falar isso? Agora. Porque talvez daqui a pouco a gente vá se encontrar com o Senhor. Agora eu estou pronto para falar isso? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí foi essa tristeza que veio na minha mente. Que a vitória no final está certa. Mas uma corrida de vitória depende de mim. E talvez nesse momento eu não estou vitorioso. E aí eu fiquei triste. Como é que eu vou levar uma mensagem dessa de tristeza para as pessoas? Eu não posso? Eu não quero levar a tristeza, mas eu quero o que o Senhor tem para me mostrar nisso aqui? Aí tem mais uma passagem para a gente olhar junto. Em Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, no capítulo 3,
Versículo 13. Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo, e se sentis de alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo em que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Nós chegamos até aqui, nessa corrida. Chegamos até esse ponto, até hoje. E talvez a gente não sinta que hoje é o dia que a gente está preparado para chegar no final e dizer que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas nem Paulo achava isso. E uma coisa ele fazia, esquece o que ficou para trás, prossegue para o alvo. Prossegue para o alvo, segue em frente, continua, perseverante nessa corrida. Subjugo o meu corpo à servidão, como sou servo, e vou continuar nessa corrida, não vou parar. Tenho um objetivo e tenho um foco, que é Jesus. Cheguei até aqui e vou andar conforme cheguei, até aqui mesmo, e vamos em frente. O que nós vamos passar daqui para frente nós não sabemos. O Senhor nos mostrou, como mostrou para Paulo, que estava perto do fim dele. Mas uma coisa é certa, a vitória que a gente tem no final é garantida. E agora depende de nós a vitória de hoje, a vitória de cada dia, as pequenas vitórias dessa corrida. Talvez vocês lembrem de uma corrida uma maratona, não sei qual maratona, que tinha um corredor que saiu alguém da rua e agarrou ele. E ele caiu e por causa daquilo ele perdeu a corrida. Por causa daquilo ele perdeu. E essa dificuldade que aconteceu com ele não fez ele desanimar. Ele até perdeu. Só que ele continuou. Ele levantou e continuou. Talvez a gente lembre de outra corrida que eu acho que foi nos Estados Unidos, que explodiram umas bombas lá. Teve um ataque terrorista no meio de uma corrida. E mesmo assim, mesmo que na nossa vida aconteçam vários ataques, e acontecem, várias pessoas tentando nos derrubar, e dificuldades para que a gente não conclua essa corrida, tem outra corrida onde o primeiro colocado caiu, e o segundo veio atrás dele, levantou ele, ajudou ele a chegar na linha de chegada e passou ele primeiro. Porque ele estava na frente, ele ia ganhar, ele estava pertinho do final e caiu. Aí o segundo colocado levantou ele, ajudou ele até chegar na linha de chegada, passou ele primeiro e depois passou em segundo. Na nossa corrida, por mais que nós tenhamos ataques, nós não estamos sozinhos. Tem pessoas nessa corrida com a gente, compartilhando as mesmas dificuldades, e talvez dificuldades bem diferentes, mas com o mesmo objetivo, Jesus. E lá a gente chegando lá no final, não vai ter primeiro ou segundo. Não tem. Não importa isso, a colocação. Alguns de nós vão antes, outros vão depois. Vão chegar lá no final depois. O importante é como a gente chega lá. Talvez a gente vai chegar lá com muita dificuldade, carregando muito peso. Ou talvez a gente vai chegar leve, voando, correndo. Quando vê o final daquele gás extra. Nessa última corrida que a Mayara participou, ela disse que tinha uma senhorinha lá, bem pertinho do final, dizendo: vai lá, vai, tá quase, falta pouco, vamos lá. Animando e motivando todo mundo para chegar no final. E essa é a mensagem que eu queria trazer e compartilhar com vocês. Vamos deixar para trás o que passou e vamos para frente. Tá quase. Vamos lá, tá quase. A gente não sabe, quem sabe é amanhã que a gente vai para o Senhor. Tá quase chegando. Mesmo que demore vários anos, isso aqui é só uma passagem perto da eternidade que a gente vai passar com o Senhor. Então tá quase, pô. Vamos lá.
Não desanima não, né? Às vezes pode estar difícil, pode estar pesado, mas não desanima não. Mantenha o foco, mantenha o objetivo. A motivação, que é Cristo. Deixa o que atrapalha, deixa o pecado. Se coloca como servo, faz tudo pelo Evangelho. A vitória é certa. Então para que ter medo da corrida? Vamos correr. Vamos correr com força, com vontade. E o Senhor está logo ali na linha de chegada, de braço aberto, esperando a gente chegar. E quem sabe daí, nessa hora a gente entenda a alegria e o prazer com que Paulo falava assim: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé e cheguei, estou aqui no final. Para poder compreender aquilo que ele fala em outra passagem, de que viver é Cristo, mas morrer é ganho, é lucro. E voltar com o Senhor. E não tem nada melhor do que essa esperança que nós temos. Graças a Deus nós temos. Pelo que Ele fez por nós. Ele é tudo em nós, tudo para nós, e faz tudo a nosso favor, para que a gente possa se doar e se entregar nessa corrida com Ele. Quando a gente chega lá, a gente vai ganhar um troféu, né? Mas não é um troféu assim. É a certeza de que agora a gente não precisa mais fé, porque já está vendo o alvo e o motivo da nossa fé. Não precisa mais esperança, porque agora a gente já está para sempre com o Senhor. E aí vem naquele versículo de 1 Coríntios 13 lá, né? Agora permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Porque a fé e a esperança vão se acabar também. Mas o amor fica para sempre. É o próprio Cristo. Quando nós estivermos com Ele. Aí vai ser muito melhor do que essa dificuldade que a gente vive aqui hoje. Mas já que estamos aqui, vamos fazer tudo pelo Evangelho. Porque tem muitas pessoas para a gente trazer para essa corrida. Para entrar nessa corrida. E enquanto a gente corre, isso acontece muito. Quando a Mayara começou a correr, ela me motivou a correr. E quando a gente corre a nossa corrida, da forma como o Senhor quer, outras pessoas vão ver. E não é para a nossa glória, é para a glória de Deus, que eles vão entrar nessa corrida também. Para chegar lá no final, junto com a gente, e poder receber essa medalha de participação e a vitória certa que nós já ganhamos lá na cruz. Quando a gente corre, a gente não sabe onde vai chegar. A gente sabe que o percurso, que tem 5 km, que vai chegar no final. Mas na nossa corrida espiritual, o fim é estar com o Senhor para sempre. Então essa é a melhor corrida que a gente pode ter para correr. E é dessa corrida que eu não quero sair. Tenho certeza que nenhum de vocês quer. O Senhor possa nos ajudar nessa corrida, nos dando perseverança e força para lutar mesmo em meio à dificuldade. Amém?